falar depois dos 4 quadrantes e tal. Vamos lá. Professor. Nesse livro não Boa noite, pessoal. Eu sou o Caissara, também conhecido como Rafael. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Pai Rico, Pai Pobre. Antes de começar a apresentação, eu vou tocar um vídeo para vocês sobre algumas regras do Arnold Schwarzenegger, que é um cara que eu admiro bastante, não só pelo fisiculturismo, mas também pela história de vida dele. Então a gente vai começar a tocar o vídeo. Vai apagar a luz, por favor, não dou. Muito obrigado. Só um minuto. People ask me all the time, they say to me, what is the secret to success? The first rule is trust yourself. But what is most important is dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. And I'm talking about not what your parents and teachers want you to be, but you. I'm talking about figuring out for yourselves what makes you happy, no matter how crazy they sound to other people. Number one is because trust yourself no matter what anyone else thinks. And of course, what number two is break the rules. There's so many rules in life about everything. I said break the rules, not the law, but break the rules. It is impossible to be a married or a true original if you're too well behaved and don't want to break the rules. You have to think outside the box. That's what I believe after all. What is the point of being on this earth? If all you want to do is be liked by everyone, you're going to trouble. The only way that I ever done any place was to break some of the rules. Which of course brings me to rule number 3. Don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. So you can't always win, but don't be afraid of making decisions. You can't be paralyzed by fear of failure, or you will never push yourself. You can push it because you believe in yourself and in your vision. And you know that it's the right thing to do, and success will come. So don't be afraid to fail. Which brings me to rule number 4, which is don't listen to the naysayers. I mean, how many times have you heard that you can't do this, you can't do that, and it's never been done before? I love it when someone says that no one has ever done this before, because then when I do it, that means that I'm the first one that has done it. So pay no attention to the people that say it can't be done. I never listen that you can't. I always listen to myself and said, yes, you can. And that brings me to rule number 5, which is the most important rule of all. Work your butt off. Leaving no stone unturned. Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. When I feel pain, that's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion. That's the way it is with everything. No pain, no gain. So, party, horsing around. Someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember that. Now, if you won't win, there's absolutely no way around hard work. None of my rules, by the way, of success will work unless you do. I've always figured out that there's 24 hours a day. You sleep 6 hours, and have 18 hours left. I know that some of you out there now say, but wait a minute, I sleep 8 hours or 9 hours, but then just sleep faster, I would recommend. That takes me to rule number 6, which is a very important rule. It's about giving back. Whatever path that you take in your life, must always find time to give something back. Something back to your community, give something back to your state or to your country. Let me tell you something, reaching out and helping people will bring you more satisfaction than anything else you've ever done. The world. Remember those 6 rules. Trust yourself, break some rules, don't be afraid to fail, avoid the naysayers, work like hell, and give something back.
citando o livro, porque eu acho que seria bacana se vocês tiverem a oportunidade, que vocês leiam e extraiam a sua própria mensagem. Quando eu li o livro, eu interpretei uma coisa e é isso que eu vou explicar para vocês, que nós vamos, na verdade. Eu vou começar contando alguns aspectos básicos para que a história do livro se desenvolva de acordo com o que eles contam. Para começar, o livro ele tem 4 personagens principais. Os 2 pais, o rico e o pobre, e os 2 filhos. O Robert Kiyosaki é o filho do pai pobre. E o Mike, que é o melhor amigo dele, é o filho do pai rico. O pai rico não tem nenhuma instrução, é um cara que, acho que ele não terminou nem o ensino médio, não teve muito estudo. O pai pobre, ele, além de ter PhD, ele conseguiu, através de bolsa, se formar em várias faculdades diferentes. Então ele é um cara instruído, né? Porém, na vida financeira, ele é um desastre. Eu não sei se vocês já perceberam, mas isso acontece com a maioria de nós. Aconteceu comigo. Quem aqui tem cartão de crédito e está endividado? Parabéns. Por quê? Quando a gente era criança, os nossos pais nos disseram: estude bastante, faça uma boa faculdade, arrume um bom emprego e garanta uma boa aposentadoria. Todo mundo tenta fazer isso, só que nem todo mundo alcança esse sucesso. Por quê? Isso vai ficar mais claro depois que a gente explicar para vocês um conceito chamado corrida dos ratos, que é exatamente quando a gente é colocado nesse padrão de vida, que a gente usa essa receita para alcançar o sucesso, mas não funciona bem por aí. O Mike, que é o melhor amigo do Robert, que é o escritor do livro, ele é o filho do pai rico. O Robert, aos 9 anos, ele começa a se perguntar qual é o segredo do sucesso. Para isso, ele vai até o pai do Mike, que é o pai rico. E ele começa a questionar como é que isso acontece, o que ele teria que fazer. O pai passa algumas regras para ele, que na época, na situação que ele se encontrava, parecia ser meio absurda. Como trabalhar de graça, trabalhar pelo conhecimento e não pelo dinheiro. Se a gente for parar para pensar, até para hoje, isso para a gente é absurdo. Ninguém vai querer trabalhar de graça. Só que ao decorrer do livro ele mostra como o aprendizado é útil, como o conhecimento é muito mais importante do que quanto você ganha. E no final das contas, para mim, a maior mensagem disso tudo foi: quanto mais conhecimento você tem, isso também no mundo financeiro, mais opções você tem. Então menos você fica preso aos padrões que a gente já conhece, como trabalhe, estude, trabalhe, se aposente e tenha uma boa vida. A Carol vai dar continuidade agora, explicando mais conceitos. Boa noite, meu nome é Carolina. Eu vou explicar o termo: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Como o Caissara falou, a gente é ensinado o quê? Trabalhar, a gente cresce com ensinamentos inteiros. A gente trabalhar, fazer uma boa faculdade, no final das contas, uma aposentadoria. Os ricos não, eles ensinam o quê para os filhos dele? Que o dinheiro, que a gente tem que ser, a gente não pode ser escravo do dinheiro, sim o dinheiro ser o nosso escravo. Tá? O que quer dizer isso? A gente tem que pegar o nosso dinheiro e investir em ativos, e não a gente só ficar pagando passivos, ficar endividado no cartão de crédito e algumas outras coisas. A gente tem que investir em ativos. E é isso que o livro sempre foca, que os ricos eles trabalham dessa forma. Então eles fazem o dinheiro deles, eles fazem dinheiro, né? Então eles têm dinheiro e eles começam a investir para sempre ter mais. E a gente não faz isso porque a gente tem medo de se arriscar. Todos nós temos medo de se arriscar. E o maior erro é isso, é o medo. A gente não pode ter medo. Porque o medo atrapalha o nosso desenvolvimento e os ricos não, eles pensam em como fazer. E a gente não, o primeiro obstáculo a gente trava, a gente não consegue alcançar por causa disso. Inclusive o Robert, ele vai trabalhar no armazém do pai rico. E ele fica abismado porque o pai rico só dá 10 centavos por 3 horas que ele trabalha. E ele fala para o pai rico: mas eu vou trabalhar de sábado é o dia que eu jogo beisebol. E ele fala: você tem que deixar de fazer algumas coisas para você poder aprender. E ele começa a trabalhar por 10 centavos. E aí ele vai trabalhando no decorrer da semana, e ele conversa com o pai dele, o pai dele acha isso um absurdo, ele acha que o pai dele está explorando ele, que isso
sua lei não está correta, e ele vai questionar. E o pai rico fala o quê para ele? Que ele não pode ser assim, que ele é igual aos outros funcionários, ele não fez nada para melhorar, ele não fez nada e ele quer ganhar sempre mais. Então o que ele faz? Ele corta o salário do menino. Então, ao invés de ele ganhar 10 centavos, ele não vai ganhar nada. E ele se sujeita a não ganhar nada e aprender. E o pai rico vai ensinando para ele como ele tem que ser, vai explicando um pouco de educação financeira, e ele vê uma oportunidade no próprio armazém, que é o quê? Lá no armazém eles arrancavam a capa da revistinha e entregavam para a editora. E as outras revistinhas ficavam jogadas. O que ele fez? Ele viu uma oportunidade ali, ele fez uma mini biblioteca e ele cobrava 10 centavos. Então, as pessoas, naquela época, custava 10 centavos um gibi. Então, o que ele fez? Ele cobrou 10 centavos para as pessoas lerem o gibi. Então, as pessoas podiam ler o dia inteiro por 10 centavos. E ele fez isso para quê? Para ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro que ele ganhava não supria as necessidades dele. Então, é isso que os ricos ensinam, que a gente tem que ver a oportunidade, ou mesmo que a gente não encontre, a gente tem que achar uma oportunidade de crescer. E a gente tem que investir na nossa oportunidade. Porque a gente não adianta esperar que o emprego faça isso pela gente. A gente tem que mostrar melhor para o emprego. É bom na vida também, pessoal, a gente tem que mostrar essa melhor para a gente chegar onde a gente quer. Bom, gente, meu nome é Thiago. A minha apresentação é um pouco mais engraçada, porque eu vou ser mais engraçado com tudo que eu faço. Então, quem quer ser o de patins aqui? Quem quer ficar montado na grama? Eu quero. Vocês querem? Todo mundo quer. Mas o que a gente precisa fazer? Todo mundo aqui já explicou mais ou menos o que a gente anda fazendo de errado. Né? Todo mundo já entendeu que a gente trabalha para pagar a conta. Né? Não fica dinheiro no nosso bolso. O meu não fica. Depois que eu li o livro, eu vou começar a guardar, comprar ativos. O que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que parar de cavar o buraco. A gente cava o nosso buraco e vai cavando cada vez mais fundo e vamos se enterrando. Como? Eu, por exemplo, quando meu chefe fala que vai me dar uma promoção, 2 meses antes eu já estou gastando minha promoção. Ai, não, verdade. Funciona assim. E muitas pessoas são assim também. De repente, o cara acaba de pagar o carro, aquele de R$700 que ele tirava do bolso, ele fala, putz, agora eu já posso comprar não sei o que. Ele vai lá e compra outra coisa. E faz mais 10 anos ali de dívida ali com aqueles R$700. Ou ele vai lá e compra uma casa em 30 anos. Não vou falar nada sobre a casa, porque a casa é um sonho de todo mundo, mas ela é um passivo. Né? Então, a gente parar de cavar um buraco, começar a pensar. Muitas pessoas não pensam. A gente ganha ali o nosso salário e sai comprando, sai gastando e sai pagando conta. É isso. Primeiro passo. O que a gente precisa para fazer então o nosso pé de meia, para ter dinheiro, virar um tio Patinhas? Assim como uma árvore, né? Aqui tem a tiazinha regando a árvore de dinheiro, a gente tem que fazer isso com nossa, digamos, nossa poupança. Como é que ela começou essa árvore? Ela pegou uma semente, colocou na terra, começou a regar, regou todos os dias, até que foi formando raiz, foi crescendo, até um dia que as raízes estavam tão profundas, que ela não precisava mais regar. A árvore já dá fruto, a árvore se renova sozinha, não precisa mais de nada. Ela te dá o canto dos passarinhos, te dá a sombra, te dá os frutos. É assim com o dinheiro também. Mas para isso a gente tem que parar de gastar o dinheiro e começar a investir. De alguma forma, mas investir. Depois a gente vai entrar no mérito melhor. Isso tudo é a alfabetização financeira. Eu estou explicando para vocês. Que isso não se tem na escola. Eu pelo menos nunca tive. E eu já fiz até curso de contabilidade. Ninguém nunca chegou em mim e falou assim, eu sei ativo, passivo, balancete, balanço de verificação, tudo. Eu vejo isso todo dia na auditoria. Mas ninguém nunca chegou em mim e falou assim, na escola ou em lugar nenhum, e falou assim, pô, você sabe investir o seu dinheiro? Você sabe quantos passivos e ativos você tem? Eu nunca fiz um balanço do que eu ganho, para saber se eu tenho lucro ou não no final de uma empresa. Então é sobre isso que eu vou falar. Você não precisa fazer um balanço, que nem uma empresa. Mas a gente tem essa sigla SE. Alguém sabe o que significa? Simplifique e estude.
Está escrito desse jeito no livro, inclusive. Simplifique tudo. É muito simples. A gente só precisa comprar ativos e parar de fazer passivos. É simples assim. É tão simples que é difícil até de capturar a ideia e entender. Mas a gente está falando desde o começo. É simples assim. Eu coloquei um quadrinho aqui que explica um pouco da situação de um rapaz. Ele fala: pai, escola uma grana para o show, pai, escola uma grana para o cinema, para lanchonete e tal. Aí o pai um dia, em vez de escolar a grana, dá um livro para ele de educação financeira. Aí ele fala: o que é isso, cara? É educação financeira, é a melhor forma, a melhor maneira de você escolar uma grana. Anos depois, é o pai que está pedindo uma grana para a gasolina do filho. Mas é assim mesmo. A partir do momento, e quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor. A partir do momento que a gente começa a comprar ativos e vai deixando os passivos de lado, parando de fazer compra, porque isso é psicológico. Tem gente que chega na loja: putz, eu quero isso, nem tenho dinheiro. Vai lá e faz o que é preciso para comprar aquilo. A partir do momento que você fizer isso, você começa a criar um ativo que, depois de um tempo, assim como aquela árvore, vai se manter sozinho e futuramente vai te manter. E aí depois a gente explica como. O que é passivo e ativo passivo? Eu já expliquei. Isso aqui é um balancete simples. É um balanço, na realidade, simples de uma empresa. Para explicar mais ou menos o que é o ativo e o que é o passivo. Que o ativo é o que você tem de dinheiro, de aplicação, de dinheiro a receber. Numa empresa é estoque, é dinheiro parado, mas é dinheiro. Adiantamento e tudo mais. E o que é passivo? Você pode ver aqui que tem, em algum lugar aqui, aluguel, alguma coisa assim. Acho que eu tirei. Tinha uma parte aqui que tinha o local da empresa, onde ela reside. Que é o que eu falei, a casa é o passivo, o carro é o passivo. Tudo que nos custa é um passivo. Tudo que entra no nosso bolso é um ativo. Se você for lá e colocar na poupança e render 0,05% por mês, é um ativo. Então, tudo que rende é ativo. E tudo que nos tira é passivo. Casa, tudo isso é passivo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ederson. Mostra, só que na pica. Tá saindo nada quando a gente planejou, então meu perfil é bem